Ciência e espiritualidade. Isso combina? Vamos falar sobre esse assunto? Seja bem-vindo. Meu nome é Anderson Gomes, você está no nosso canal aqui para aprender um pouco mais sobre espiritualidade, também aprender sobre ciência, né? E eu quero fazer hoje, propositalmente, aqui falando sobre espiritualidade e ciência, trazer uma união de duas coisas. É claro, aqui eu vou falar um pouco mais de aspecto científico, tá? Mas veja que é uma ciência que está dando suporte para quem tem as suas visões da espiritualidade, a forma de enxergar a espiritualidade. Então eu fiz essa questão no início, né? Ciência e espiritualidade combina? Sim, pode combinar. Eu acho que se você não pintar demais a espiritualidade com o misticismo, com aquilo que atrapalha o andamento daquilo que você busca, você consegue ser mais efetivo. Mas veja, nós estamos aqui para fazer julgamentos, para dizer como você deve ou não deve ser, mas uma dica de entendimento disso, eu trouxe aqui, é um livro que eu estou fazendo estudos sobre ele ainda, esse livro aqui, ó, Ciência da Vida Após a Morte. A câmera resolveu aqui não focar, né? Ó, Ciência da Vida Após a Morte, de Alexandre Moreira Almeida, Mariana de Abreu Costa, Humberto Schubert Carvalho. Tá? Vejam que os escritores desse livro, as pessoas que produziram esses livros aqui, o Alexandre Moreira Almeida, ele é professor titular de psiquiatria, fundador e diretor do NUPES, do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, certo? É autor de mais de 170 artigos científicos. A Mariana Costa, ela é psiquiatra com doutorado na UFRGS e pós-doutoranda no NUPES, membro da seção de espiritualidade e da Associação Brasileira de Psiquiatria, e Humberto Schubert Coelho, ele é professor de filosofia da UFJF, tá? E co-diretor do NUPES, membro da Academia Brasileira de Filosofia, tá? E ainda é pesquisador visitante do Ian Ramsay Center for Science and Religion, Oxford University. Vejam que são três pessoas altamente gabaritadas, psiquiatria e filosofia, com um currículo extenso, tá? E são três pessoas estudando a espiritualidade humana. Sim, estudando a espiritualidade humana, demonstrando a funcionalidade dela e a veracidade de alguns casos com base em estudos. E não, como eles explicam aqui no livro, no fisicalismo, somente querendo colocar a espiritualidade em um tubo de ensaio. Repetir isso num microscópio ou com testes que não necessariamente são objetivos para esse tipo de efeito, certo? Então, para cada coisa, para cada tipo de efeito, de fenômeno, você tem que ter testes específicos. Você não pode pegar um teste específico para um certo tipo de matéria, para um certo tipo de situação e acreditar que fazendo aquele teste numa mente, numa subjetividade, num pensamento, você não vai conseguir, tá? Mas ele explica de uma forma muito interessante e tem muitos casos aqui que eles aplicam. Um dos casos, por exemplo, aqui, ó, que eu gostaria de comentar, é sobre a pesquisa de reencarnação. Ele cita aqui descobertas aqui de pesquisas de Stevenson, replicadas por pesquisadores de diferentes culturas acadêmicas, tá? E ele fala aqui, ó, vou dar um exemplo, de casos de reencarnação, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que é de Keil e Tucker, 2005. 2.500 casos de crianças pequenas que alegavam se lembrar de uma vida passada foram registradas nos arquivos da Divisão de Estudos da Personalidade da Universidade de Virgínia. Tá aqui os autores, Keil e Tucker, 2005, tá? Então olha só o que ele fala aqui, ó, comentando rapidamente. Um menino da Tailândia, Shanai Chumalaiwong, desculpe aqui a pronúncia, tá? Mas é o nome do menino, começou a dizer que tinha um professor, que tinha sido um professor, chamado Bua Kai, e forneceu uma variedade de detalhes sobre a vida do professor, que ele havia sido morto por um tiro enquanto ia de bicicleta para a escola.
mencionou o nome de seus pais, da esposa, dos filhos, forneceu o nome da aldeia onde ele morava. Shaddai muitas vezes insistia para que sua avó o levasse para essa aldeia. Quando ele tinha 3 anos, ela o levou até lá, cerca de 19 quilômetros onde eles moravam. Shaddai espontaneamente guiou sua avó até a casa onde moravam os pais de um indivíduo de nome Buakai, cuja história era condizente com a descrita pelo menino. Lá, Shaddai reconheceu os pais de Buakai, que eram vivos ainda, né? Entre outros membros da família. Ele também reconheceu objetos que pertenciam a Buakai. Além disso, Shaddai nasceu com 2 marcas de nascença que correspondiam ao ferimento de arma de fogo que matou Buakai. Isso aqui escrito por, segundo Tucker, 2008. E veja, você poderia me dizer, Anderson, mas isso aí é na Tailândia, onde tem culturas espiritualistas. Tem aqui, meu amigo, caso nos Estados Unidos, do menino Sam Taylor, que quando tinha 18 meses disse ao pai que enquanto ele trocava suas fraldas, que quando ele tinha sua idade, costumava trocar suas fraldas. Ou seja, o filho estava dizendo para o pai que quando eu tinha, pai, a sua idade, eu trocava as suas fraldas. Ou seja, quem era ele? Era o avô, é claro, né? Então ele era o avô na vida anterior. Então veja, esse livro aqui, ele não fala só, meus amigos, de reencarnação. Ele fala sobre estudos da mediunidade, ele fala sobre estudos das psicografias de Chico Xavier, tá? Eles estudaram várias psicografias do Chico Xavier e não só olhando, né? Só a escrita, sim, eles analisaram a escrita, exame grafotécnico, para verificar se a letra era semelhante da pessoa desencarnada. Eles observaram pontos de referência das cartas, onde se poderia comprovar a veracidade, e não só aquelas mesmices que às vezes vem nas psicografias, né? Meu filhinho, meu querido, eu amo, lá, lá, lá. Não, eles pegaram os pontos onde o espírito citava coisas que só ele e outra pessoa poderiam saber. Ou até casos que ninguém sabia de nada daquilo, mas ele dizia onde estava tal objeto, ou tal coisa, ou uma carta, né? Ou até, como tem um caso aqui, um caso de um testamento que estava escondido. Então veja, é um livro muito interessante, gente, que traz o estudo do conteúdo da paranormalidade nas pessoas, certo? De acordo com o que elas entendem, seja no espiritismo, na mediunidade. Não é um livro espírita, vejam, não é um livro espírita, é um livro de 2 psiquiatras e um filósofo. Eles até citam Kardec como um referencial da crença espírita, né, onde já se falava sobre espiritismo e mediunidade, mas é claro, isso já existia muito antes, tá? Mas é uma dica muito importante. Por que isso é importante, meus amigos? Para vocês trazerem a espiritualidade, a paranormalidade sua para o natural, pegar o sobrenatural e colocar no natural, para você entender que isso faz parte da sua vida como algo que pode ser funcional na sua vida. E não uma coisa para atrapalhar, uma coisa mística, misteriosa. Então espero que tenham gostado do vídeo, busquem essa referência, né? Mais uma vez mostrando aqui, ó, Alexander Moreira Almeida, Mariana, Humberto, Ciência da Vida Após a Morte. Então, muito obrigado por ficar até aqui em mais este vídeo. Grande abraço, até a próxima.